Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. A língua. A língua também é um fogo. Tiago 3:6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de maneira geral, costuma desviá-lo de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem é consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso meio. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro. Que diz o seguinte: ao chegar observamos que os respectivos ambientes, exceção do último, era destituído de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrado com facilidade, sendo mais lamentável que, no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata, sem o descomprometimento das suas mazelas. Então ele está dizendo que ele viu quando chegou na casa espírita que estava passando aquelas 3 reuniões mediúnicas. Uma reunião que não havia manifestação mediúnica, que estava só evocando forças da espiritualidade de seus antepassados para resolver seus problemas humanos. Um que, como ele rotula como modernista, que foi assim que se designaram aqueles que praticam a apometria, e a outra que continuou dentro dos padrões doutrinários, seguindo as orientações de Kardec, como consta no Livro dos Médiuns. E o que ele diz são coisas interessantes. Ao chegar, observamos que os respectivos ambientes, exceção do único, eram destituídos de defesas magnéticas e fluídicas. São 2 defesas diferentes que a gente tem: magnética e fluídica. Defesa magnética é a força eletromagnética. Fluido são as substâncias do mundo espiritual, que Kardec usa muito esse termo, como fluido vital e assim por diante. A gente tem que saber separar o fluido, que é uma substância, da energia, que é a propriedade das substâncias. Isso também está de acordo com a ciência moderna, em que ela diz que o universo, até onde a ciência consegue enxergar, 4% dele é composto da energia luminosa que a gente conhece, né, que vem do Sol, né, e a energia da matéria ponderada, que é essa matéria que a gente está aqui. Então todo esse universo, esses bilhões de constelações, de astros que existem, que cada vez se descobre mais, isso representa 4% do universo. 96% do universo é composto de matéria, que ele chama matéria escura, e energia escura, e luz escura. É uma luz que é diferente da luz que a gente tem da matéria ponderada. Então a ciência hoje em dia sabe que o universo é desse jeito. Então essa matéria escura que existe, que é imponderada, são os fluidos. A energia escura são as energias que compõem e que preenchem o espaço de todo o universo. Então você tem, numa reunião mediúnica, defesas magnéticas, eletromagnéticas, que diz respeito a energias. E tem a defesa das próprias substâncias que compõem aquele ambiente.
O perispírito é um fluido que tem a energia do espírito. E esse perispírito, ele tem um fluido vital animalizado próprio da espiritualidade. Entende? E o meu perispírito, ele é uma fonte de defesa. Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14, ele define isso muito bem, sabe? E ele mostra lá que o nosso espírito é uma couraça que nos defende de tudo. O que nós temos que fazer é fortalecer nosso perispírito. E a única maneira de você fortalecer seu perispírito é você desenvolver qualidades morais edificantes. Então, você vê que a moralidade tem uma continuidade com a substância do mundo espiritual e com a energia que abunda nessa substância toda. Então, quando ele fala aqui que tem defesas eletromagnéticas, defesas magnéticas, você lembra dos livros de André Luiz, por exemplo? No livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Tem uma parte lá em que eles começam a sofrer minha agressão do mundo espiritual. Entende? Ele manda, e também no livro Ação e Reação, no primeiro capítulo também ele fala sobre isso. Ele manda ligar as baterias de defesas. Então existem as baterias, as usinas de energia eletromagnética que apontam em volta das muralhas que defendem o local onde eles estão trabalhando, tem circunda todo, e quando são projetados pelos espíritos inferiores dardos de fluidos negativos para destruir as casas espirituais, essas agulhas eletromagnéticas captam essas energias degradantes e são todas elas destruídas. Entende? E o que é interessante, ao mesmo tempo, entende que essas defesas da casa, se eles tentam penetrar, eles tomam um choque em que eles ficam paralisados, como ele fala, como se fosse uma segunda morte, que a pessoa fica paralisada, ele não consegue ter a ação. Depois de algum tempo é que ele vai voltando às funções dele. Entende? Então, essas são todas defesas eletromagnéticas que existem no mundo espiritual. E é muito usado, entende? Então são aparelhos capacitados para isso. Quando você vai ver o livro do Libertação de André Luiz, em que o Gúbio chega e começa a tomar conta do ambiente que sofreu obsessão, ele manda colocar pontos luminosos de defesa em volta do apartamento, né? E esses pontos de defesa e de luminosidade servem também para que espíritos que querem se melhorar, vendo aquele aviso, muitos iam até lá em busca de ajuda e de auxílio. E André Luiz falava, entende, que foi feito o campo em volta disso, que eles iriam recolhendo entidades, entende? E que essa região que eles colocaram aumentava gradativamente, porque não parava de vir espíritos para lá que estavam em situações de sair dos seus desesperos para poderem ser ajudados. Então, é muito bonito isso, sabe? E o que é mais interessante são também as defesas fluídicas, porque é a defesa da nossa energia, do nosso perispírito, sabe? É interessante como nesse próprio livro tem o caso do meu amigo de Saldanha, que eu me esqueci o nome, Leonel, não lembro o nome dele, é um dos obsessores da Margarida, né? Em que André Luiz ajuda a cura do filho dele, que estava para ser assassinado, né? E ele se transforma num verdadeiro magnetizador do bem. E na hora que chega um doente lá, o Google chama ele e diz: olha, Saldanha, eu esqueci o nome dele. Vai lá e dá passe nessa criatura. Ele diz: mas eu só sei fazer o mal? Ele diz: é só você canalizar o bem agora. Você é uma fonte de energia maravilhosa. E ele não parou mais de ajudar os irmãos necessitados que lá chegaram, sabe? E André Luiz mesmo falou: tudo que acontecia eu ia junto com ele, ele ia junto comigo, porque ele era o grande magnetizador. Entende? Então, nós
temos em nosso perispírito uma emanação fluídica nossa que nos defende toda vez que você canaliza do bem. Então, se você é uma pessoa trabalhadora do bem, quando você chega no ambiente, você leva a sua energia boa para aquele ambiente. Se você compõe um grupo mediúnico, você tem que ter um pouco de visão nesse sentido, de serem trabalhadores do caminho do bem. Ninguém está dizendo aqui que a pessoa tem que ser perfeita, tem que ser uma pessoa pura. Não tem nada disso. Nós somos cheios de nossas imperfeições. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa estar trabalhando no caminho do bem. Para fazer o bem do próximo, entende? Para que você esteja lá para você ajudar, levar a sua cota de participação naquilo ali. Você vai sofrer problemas de influências, todo mundo vai sofrer, entende? Ninguém vai conseguir ficar o tempo todo numa atitude só de energia positiva, 100%. Não, isso aí você é querer demais, sabe? A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. A espiritualidade superior sabe disso. E conta com isso também, sabe vencer nossas dificuldades nesse sentido. A única coisa que a gente precisa fazer é o melhor que está ao nosso alcance, entende? Você dá o melhor que você tem, entende? Sabendo que além daquilo que você não pode dar, Deus vai estar suprindo a tua necessidade. Então você tem um ambiente em que aquele ambiente é separado para aquilo, entende? E que tem uma finalidade única, que é fazer o bem e ajudar as pessoas, aquilo deve ser mantido nesse sentido por aquele grupo, sabe? Entenda que, por exemplo, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, entende? No capítulo, acho que capítulo 4 ou 6, mais ou menos, é interessante porque ele fala lá que a própria local onde estava sendo realizada a reunião mediúnica seria um local que seria aprimorado para os novos trabalhos que estavam sendo feitos. E sobre aquele local que tem a base nossa do mundo material, que são aquelas 4 paredes, aquela mesa, onde a gente se reúne, ali é a base. Sabe o que é base? É onde se assenta o resto, sabe? Então, ali sobre aquela base, foram colocadas uma sala mais ampla, cheia de aparelhos específicos para ajudar nos trabalhos mediúnicos. E que aquele local ficava sendo defendido tanto de encarnados e de irmãos também desencarnados. Tanto é que na primeira reunião, ficavam os espíritos que tomavam conta do hospital, querendo adentrar e não conseguiam. Por causa das defesas que tinham, tanto magnéticas, quanto da espiritualidade superior que tomava conta daquilo ali. Só na reunião mediúnica, em que os encarnados estavam participando, foi que deixaram a entidade vir para se manifestar e começar já o tratamento dela. Entende? Então, essas coisas todas a gente tem que ter em mente, porque você não vai deixar uma reunião mediúnica dentro dos padrões doutrinários num ambiente vulgar. E vulgar que eu digo é deixar outras pessoas que não trabalham de uma maneira doutrinária usarem aquele mesmo local. Porque ali, sobre aquela base, existe uma série de aparelhagem específica para que a espiritualidade superior consiga trabalhar. Entende? E não pensem vocês que a espiritualidade inferior vai ficar de braços cruzados, deixando que os outros trabalhem de uma forma pacífica sem ter a influência negativa deles. Eles vão fazer de tudo para destruir esse local, para perturbar a harmonia desse aí, para tirar aqueles aparelhos de lá, para levar outras energias ali para dentro, para bagunçar, quebrar, destruir.
o tempo inteiro. Entende? Então, é preciso você ter um pouco de visão do mundo espiritual, para que você, conhecendo como se processa a coisa, não seja uma pessoa inadvertida para levar constrangimentos para a espiritualidade superior, dificultando o trabalho deles. Se a gente não pode ajudar, pelo menos a gente não atrapalha. Entende? Eu acho que a gente tem que pensar desse jeito. Eu já falei para vocês, eu acho que esse fato, se eu não me engano, está no livro, nos Diálogos com as Sombras. Não é no livro de Hermílio de Miranda, eu acho que é Diálogo com as Sombras, em que ele vem para a reunião mediúnica, que é uma reunião restrita, que ele tinha com um grupo de 5 pessoas, e que um colega dele quis penetrar na reunião, que não era frequentador do grupo, né? E ele chegou de última hora querendo entrar e ele não permitiu. E ele não só não permitiu, como ele perdeu a amizade do colega, ele mesmo confessa isso, perdeu a amizade da pessoa. Mas era uma amizade que ele também não devia fazer muita questão, porque é uma pessoa muito inconveniente. Né? E pessoas inconvenientes, entende? É melhor que a gente mostre para elas o que é conveniente, para que elas se ajeitem, ou se pelo menos, se não se ajeitar, para procurar outra pessoa para ser inconveniente. Porque a gente tem que assumir responsabilidade das coisas que a gente faz. Quando a Hermílio de Miranda começou a reunião mediúnica, a própria entidade chegou lá e agradeceu a ele, entende? Porque aquela pessoa se penetrasse junto com os irmãos inferiores que estavam junto com ele, ia gerar um tumulto muito grande na reunião. E o tumulto que ia gerar era justamente esse, entende? Compreenda que, do mesmo modo que ele fala aqui defesa magnética, defesa fluídica, esses irmãos inferiores, eles vêm junto daquelas pessoas que se identificam fluidicamente com eles, e eles se mesclam com o fluido vital animalizado, e as barreiras magnéticas não conseguem impedir a entrada deles nos ambientes em que a espiritualidade superior está trabalhando e que usou de todas essa aparelhagem para tentar defender. O nosso fluido humano, magnético, animal do nosso corpo funciona como um verdadeiro isolante em volta deles e eles penetram sem dificuldade nenhuma. E é isso que a gente tem que ter em mente, porque quando você vai ser passista, entende, você vai trabalhar com cabine de passes, entende, aquela cabine, ela tem defesa magnética e tem defesa fluídica também. Você não tenha dúvida que tem. Mas o irmão pode penetrar e às vezes pode ocasionar até a incorporação dentro de uma reunião mediúnica. E não quer dizer que aquilo que está acontecendo não esteja tendo assistência da espiritualidade superior. Existe sim assistência, entendeu? Eles sabem que acontece isso. E muitas vezes eles deixam que aconteça isso, para mostrar para a gente encarnado a real situação daquela criatura que está participando do tratamento. Eu dou um exemplo para vocês disso aí no livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no caso lá, no capítulo que está escrito Possessão. Eu não lembro qual o nome do capítulo, se é o nome. Nesse capítulo de Possessão, está tendo uma reunião em que tem uma pessoa lá que está em tratamento e a própria espiritualidade deixa o irmão perturbado entrar, para dar assistência no tratamento e também mostrar para o André Luiz como é que se processa a coisa, entende? E no meio da reunião, a pessoa tem a possessão gera uma crise convulsiva generalizada na pessoa. Entende? Porque o obsessor chega querendo matar aquela criatura, dá um choque fluídico no corpo dele, ele tem a crise convulsiva. E ele vai descrevendo a crise convulsiva, a situação que a pessoa está, depois o irmão é afastado, e vai ser feito o tratamento tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Então, essas coisas acontecem e a gente tem que ter olhos para ver. Porque, entenda, na casa espírita, ele é um ambiente de portas abertas. Quem quiser entra. Entende? E se você não tiver
não tiver em volta de você pessoas que ajudem a te dar uma defesa fluídica, não pense você só que as defesas eletromagnéticas da casa vão defender da penetração de pessoas, de entidades desse jeito. Não vão. Você tem que estar atento para isso. O ambiente por si só, fluídico, nosso, sem aparelhagem nenhuma, emana energias que impedem a manifestação, muitas vezes, de irmãos inferiores. Isso porque, junto de nós, os nossos protetores usam também da nossa energia, do nosso fluido vital animalizado, isso sem você ser mega ostensivo, está entendendo? E consegue manipular energias no fluido em que você está trabalhando, que ali servem de defesas. São muitos trabalhos de assistência fraterna que tem nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, e eu acho muito bonito aquilo, entende? Ele mostrando que as pessoas vêm para receber o atendimento, e o que é interessante, a pessoa não vem por acaso. Se tem uma coisa que a gente aprende logo, quando vai ler o livro dos Espíritos, é que o acaso não existe. Ele fala assim, o acaso é o nada e o nada não existe. Aquela criatura vem para receber atendimento fraterno, o protetor dela já é quem traz ela junto com a entidade que está obsidiando, entende? E chega no atendimento fraterno, a pessoa vai atendendo, orientando, e os trabalhadores da casa já vão afastando muitas vezes aqueles irmãos para ser tratados, para ser instruídos, para ser feito já o início do tratamento. Ali no atendimento fraterno, entende? É onde começa a coisa. E a gente vê que é assim que se processa, entende? Você vê, por exemplo, no livro de André Luiz, o que é um ambiente bom, fluidicamente defendido, como o caso espírita, como eu falei, é aberto, mas tem defesa. Ele mostra uma senhora que chegou a ter um conflito com o marido, entende? Que o marido teve vontade de dar um peteleco no pé da orelha dela. Ele não deu fisicamente, mas deu fluidicamente. E o fluido que ele projetou de querer ter dado aquela porrada foi captado por ela, que estava também irritada, porque é aí que está o problema, né? Se ele está irritado, você está irritado, então os fluidos vão ser recíprocos. Se você consegue se manter equilibrado e o outro irritado, você não vai receber nada, porque seu perispírito é como uma couraça, como Kardec fala lá no capítulo 14 da Gênesis. Mas se você não consegue manter seu equilíbrio, então seu perispírito se torna de fácil acesso pelas energias negativas. Então aquela criatura chega, e assim que chega, um trabalhador da casa diz: olha, nossa irmã está aqui, aconteceu isso, veja o cérebro dela como está, entende essa energia negativa. A gente sabe que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que está passando por dificuldades, então a gente já vai ajudá-la. Ela nem entrou na cabine de passe, entendeu? Ela está sentada ali, fazendo aquelas orações dela, com aquela mente perturbada pela briga que teve com o marido, e as próprias entidades já vêm trabalhando fluidicamente, entende? Para tirar aquele fluido negativo e ela se libertar daquela dor de cabeça que está tendo. Entende? Então, entenda, o ambiente fluídico é uma defesa muito grande. Tem por exemplo, no livro Ação e Reação, no caso da capela, que eu gosto de falar tanto, ter falado tanto dessa capela ultimamente, aqui na segunda-feira, mas lá é uma coisa demonstrada, entende? Tanto é que eu falei para vocês, quando a luz vê aquela capela que não tem portas, né? Tem uma luz que ele fala que é de cor argênica, de prata, e que dela se irradia muita luz, e o ambiente é todo luminoso, entende? E que a luminosidade vai de portas, que não tem portas, que é aquela vão aberto da capela, entende? Para aquela região do parlatório. E André Luiz perguntou: mas por que é que as pessoas que estão aqui sofrendo, recebendo assistência, não entram na capela, que está de portas abertas, e vai lá fazer sua oração? Aí o Ulisses fala para ele: porque eles estão desesperados. A pessoa, quando perde a esperança, ela anula nela a consciência do amanhã. A gente já falou para vocês que quando o princípio inteligente entra no meio dos homens, ele ganha a inteligência com a consciência, que lhe dá 3 níveis de consciência: consciência do amanhã, consciência ética e consciência moral. A consciência do amanhã eu sei que existe um Deus do mundo espiritual, que é meu Pai, sempre bom.
e que existe um mundo extramaterial e que nós continuamos vivos nesse mundo espiritual. Toda vez que você perde a esperança, você conseguiu anular essa consciência do amanhã. Você entra no desespero, você fica preso no sofrimento aqui agora, sem ver a luz no fim do túnel. O seu campo magnético do seu perispírito fica impedido de se aproximar do que é divino, porque você não está tendo a consciência do amanhã, esse Deus que essa consciência te dá. Você negou esse Deus. Você negou o seu amanhã. Você está vivendo sua dor do aqui e agora. Então, pelaquela substância agênica que está lá, junto com os fluidos de todos que estão ali orando, isso gera uma defesa fluídica que os desesperados não conseguem chegar perto. Você imagine se os inferiores vêm. Os inferiores, eles estão no andar de baixo do parlatório. Depois daquele parlatório imenso, onde tem aquela igreja lá, de portas abertas, existem degraus que vão descendo e vai penetrando a região das trevas, onde tem essa casa espírita. Os trevosos não conseguem nem subir os degraus. Nem subir os degraus. Isso são barreiras fluídicas. É diferente de aparelhos que têm energia eletromagnética, são coisas separadas, sabe? Então, por que a gente tem que ter noção disso? Para que a gente consiga fazer da nossa casa espírita uma extensão a mais pura possível, onde a espiritualidade superior tenha condição de trabalhar. É por isso que a gente pede, eu falo tanto para vocês, para santificar o máximo possível, pelo menos essa sala de paz. Porque é nela. E vão estar passando irmãos necessitados, muitos deles que são merecedores de ajuda, e que vai depender da gente estar oferecendo condições para eles serem ajudados. Eu não sei qual aquele que vai ter adquirido o mérito de receber ajuda. Ninguém sabe. Porque isso é um trabalho pessoal de cada um, e a espiritualidade superior é quem vê isso, não somos nós. Nossa função é estar lá oferecendo o melhor que a gente tem para aliviar dores de todos aqueles que estão lá. E entenda, e o alívio vem em grau menor ou maior, mas vai vir de acordo com o merecimento de cada um. Então, naquelas 8 pessoas que estão ali, se você está de coração aberto, dando sua energia para aquele que está na sua frente, se aquele da sua frente não tiver condição de receber tudo aquilo que você está dando, essa energia vai ser levada para outro que precisa. Entende? E entenda, e que toda energia que é trabalhada lá, entende? Muitas delas são recolhidas e feitas, colocadas em recipientes próprios, entende? De energias para determinados fins específicos e determinadas doenças. Isso a gente tem que ter mente para isso, entender, sabe? Kardec fala uma mensagem da Revista Espírita a respeito de médios curadores. Eu trouxe isso aqui já há um tempo atrás, em que ele diz isso. O médico curador, não pense que o médico curador ele vai curar toda a doença. Não, tem médios que se identificam com mais doenças das articulações, outros com mais doenças, por exemplo, dor de cabeça, outros com mais doenças cardiovascular, outros com mais doenças reumáticas e assim por diante. São fluidos diferentes, são potencialidades diferentes, são energias diferentes que estão em jogo, sabe? Então, sobre todo esse aspecto, uma casa que oferece condições, entende? Funciona igual aquilo que Kardec descreve no livro dos médiuns, capítulo, acho que é 7, que chama Laboratório do Mundo Visível. Existem recipientes próprios com energias delicadas para determinados tipos de trabalho, para tudo, para socorrer os irmãos necessitados.
Então eu não sei quem vai ser o merecedor, mas eu sei que eu tenho que oferecer tudo que está ao meu alcance para que aquela pessoa seja assistida. Então a gente vai ter as nossas barreiras eletromagnéticas e fluídicas dependendo muito bem do nosso comportamento, principalmente as fluídicas, sabe? Porque é assim que a gente deve fazer. Você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito bonito, entende? Que tem no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Quando o rapazinho chega, entende, com seus 2 obsessores, vai entrar na sua casa, entende? Naquela casa existem defesas fluídicas da esposa, que é uma entidade elevada, católica, entende? Que pratica o cristianismo. O amor e a oração daquela criatura tem tanto fluido em volta da casa dela que as entidades que estavam perturbando aquela criatura não conseguem adentrar. E por que não conseguem adentrar? Porque ele está numa fase ainda que a gente chama de obsessão sutil. Entende? Ele não tem ainda um envolvimento fluídico intenso, como acontece no caso de fascinação ou subjugação, em que a entidade se mescla muito com o fluido vital, chega até ao ponto de querer comandar aquela criatura que está sob sua possessão, sob sua subjugação, sabe? Então, a nossa casa, quando você faz evangelho no lar, quando você faz as coisas direito, entende? Quando você é um trabalhador do bem, isso você enche de fluidos bons em volta de você, entende? E isso serve de defesa para que tua casa não seja tão perturbada, sabe? É muito bonito isso, entende? Você chega, por exemplo, no livro Os Mensageiros de André Luiz, quando é no caso na Antonina, que é uma casa simples, vulgar, entende? E quando ele chega naquela casa, entende? André Luiz começa a respirar melhor, ele se sente bem, diz, puxa, me fez até lembrar do nosso lar, da energia que eu sinto lá. Entende? Isso porque naquelas casas simples e humildes, onde tinha uma senhora viúva com 3 filhos, entende? Era praticado o Evangelho e o cristianismo, entende? Dentro dos padrões doutrinários, e a energia era tão boa, entende? E era tão frequentada pelas entidades trabalhadoras do nosso lar, que aquilo ali servia de ponto de apoio para os trabalhadores do nosso lar. Entende? Então, eu estou falando de uma casa simples, mas é simples mesmo, entende? De pessoas que passavam necessidades físicas, entende? Passavam até certo ponto fome. Tanto é que uma das crianças chega a questionar a mãe, por que a gente faz refeição só uma vez, enquanto meu amigo tem almoço e tem janta? Então, é no meio desses ambientes simples que você vê que, quando se trabalha com amor e com coração, as coisas acontecem. Então, a gente deve fazer nossa casa desse jeito. A gente tem que ter um pouco de bom senso para isso. Então, quando ele fala aqui de instituídas de defesas magnéticas e fluídicas, é porque os encarnados não estavam colaborando com isso. Nem eram merecedores de aparelhos que os defendessem, nem eles estavam fazendo por onde se defender. E diga-se de passagem, sabe? A nossa energia, o nosso fluido vital animalizado, muitas vezes pode ser usado também por esses aparelhos para adquirir certas defesas mais vigorosas em volta desses irmãos, para se defender desses irmãos, sabe? Eu trouxe para vocês aqui no ano passado uma mensagem que tem no livro, acho que é Instruções Psicofônicas, que é um livro dos trabalhos de Chico, né, de mensagens que ele recebeu. E numa dessas mensagens tem um trabalhador espírita que ele vem dizer para a gente como é que se comporta fluidicamente uma reunião mediúnica. Eu acho lindo aquilo, eu acho que eu tenho até uma cópia disso aí, sabe? Ele mostra direitinho, entende, que o primeiro ciclo é feito em volta dos trabalhadores nossos encarnados, entende? E das entidades que pertencem aos nossos anjos da guarda, nossos protetores, entende? E das pessoas
pessoas que estão trabalhando ali na reunião. Depois tem um círculo maior, entende? Onde então os irmãos que vão ser tratados, entende? Onde ficam os que estão mais desesperados. Tem duas áreas de hospitais, entende? Separadas uma da outra, entende? Que vai dar continuidade ao tratamento, entende? Depois tem um cinturão maior que ele fala, são 3 cinturões de energias que ele fala que tem. Entende? Faixas, como se fosse um cinto de energia em volta daquilo ali, para defender dos irmãos, os que estão em tratamento, os que estão mais desesperados, né? Os revoltados que precisam estar tratando em tratamento também, e os espíritos vulgares que querem perturbar as coisas, eles ficam por fora dessa terceira faixa. Entende? É muito interessante essa mensagem, entende? Eu aprendi muito com ela, sabe? De vez em quando eu dou uma lidazinha dela. Então, de posse dessa visão, entende? Que a gente tem que saber primar por tudo que a gente faz dentro de uma casa espírita. Quando você chega, por exemplo, no livro Lambrelho da Vida Eterna, que André Luiz vai conhecer a casa espírita lá, da senhora que vai desencarnar, né? E ele vai conhecer o ambiente, né? Aí ele conversa com uma senhora que estava lá e ela diz, olha, vamos dar uma volta, eu vou te apresentar aqui a nossa instituição, né? Aí mostra o salão de reunião, e nesse momento está sendo feita uma limpeza de todas as ideoplastias que ficaram da reunião que houve, sabe? Tudo é limpo energeticamente para que não fique um pensamento negativo. Para que na próxima reunião, quando as pessoas adentrarem, se sentirem bem, num ambiente pelo menos neutro para eles, entende? E que não tenha ideias negativas que possam perturbá-los, sabe? Para não deixar se avolumar ideoplastias negativas. Então, isso tudo a gente tem que ter em mente para saber como se processa, sabe? Para que você não use da casa espírita como se fosse uma reunião humana, entende? Que chegasse aqui, feito um 2 de pau, qualquer coisa, falando besteira, tá entendendo? Então, que essas reuniões sejam feitas aqui, sejam feitas com um cunho de respeito e de responsabilidade. Porque se você não colocar respeito e responsabilidade, o que vai acontecer é isso aqui, entende? Depois fica tudo, pode pessoas adentrar aqui com facilidade e fazer bagunça aqui dentro, sabe? Então, você tem que colocar um freio na coisa, para que as pessoas que forem merecedoras, elas possam realmente receber assistência aqui. Porque entenda você, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Então nem todos que entram na casa espírita, dizendo Senhor, Senhor, vão receber aquilo que eles acham que querem, do jeito que eles dizem que querem, da maneira que eles acham que deve ser feito. Não é assim. Apenas os que fazem a vontade do Pai. Então aqueles que fazem a vontade do Pai, a gente tem que estar trabalhando em benefício de todos, mas principalmente desses que precisam receber de acordo com o merecimento de cada um deles. Está entendendo o que eu estou falando, gente? É bom entender mesmo, sabe? Para que a gente que tem essa visão, quando chegar para uma reunião dentro dessa sala, dessa casa, seja lá qual for o dia, sabe se comportar à altura disso aí. Porque você é uma fonte de energia, de fluido, que vai ajudar muitos aqui dentro. Pense sempre desse jeito, entende? Venha com essa predisposição. Traga no seu coração essa energia boa de querer fazer o bem, entende? Não deixe se contaminar com coisas negativas. Mesmo diante das dificuldades que a vida oferece lá fora, entenda. Comece a aprender a separar um pouco as coisas. Vem para cá, entra, senta, faz tua oração, procura se harmonizar. Teu espírito bom, teu protetor vai vir te ajudar, entende? E a coisa vai fluir bem. Muitas vezes eu vim trabalhar aqui doente, entende? Passando dificuldade, entende? Mas vim sempre, nunca me arrependi de ter vindo. Porque sempre saí daqui melhor do que quando eu aqui cheguei. Te garanto isso, sabe? Às vezes eu fico muito entristecido
Quando eu vejo as pessoas dizerem, colegas nossos que trabalham com a gente, hoje eu não vou porque eu estou doente, hoje eu não vou porque eu estou assim, hoje eu não vou. Mas é agora que você tem que vir. Você está assim, mas você não é assim. Agora, quando você diz que eu estou assim, é porque você quer ser assim. Não. Você pode estar assim, mas você não quer ser assim. Então você vem porque você quer ser melhor. Então você vem para melhorar, meu. Você tem coisas boas para dar. Você não só é aquela doença que você está tendo. Você não só é a dor de cabeça que você tem. Não. Você tem outras coisas também fora da dor de cabeça. Então você não é só aquela a doença que você tem. Não. Existem outras coisas mais que você pode colaborar. Eu penso desse jeito, entendeu? Eu vivo desse jeito, eu faço desse jeito, entendeu? Eu já falei com meus filhos que é para fazer assim também, entendeu? Espero que eles façam, porque te garanto, eu te asseguro, eu nunca saí daqui pior do que quando eu cheguei. Nunca. Eu sempre saio melhor. Entendeu? E é interessante, às vezes a gente vem trabalhar sentindo um monte de desconforto, e quando a gente está aqui trabalhando, ou quando eu estou ali sentado, conversando com as pessoas, entende? Aquilo que eu estava sentindo some. Aí termina a reunião, entende? Eu só estou 10. Entende? Aí vai lá para o mundo do dia a dia, nos conflitos da vida, as coisas vão voltando tudo de novo, entendeu? Então é assim que a coisa é. Então entenda, o nosso perispírito é como Kardec fala, é como uma couraça. É dele que vem essas barreiras fluídicas, entende? E que também a gente colabora com essas barreiras magnéticas, sabe? Na semana que vem a gente vai dar continuidade um pouco a falar mais sobre o comportamento dos encarnados na religião. Muita paz em todos. Façamos nossa prece. Não somente, nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus 4:4. Não somente o agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para os entendimentos imperecíveis. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade divina. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse sonho, por essa noite, por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito
nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.